Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu tô aqui feliz da vida que eu tô conseguindo vir gravar mais um relato para vocês. Não como eu gostaria, mas tudo na hora perfeita de Deus, né? Quando eu posso, estou aqui. Eu sei que vocês também ficam aí na expectativa. O relato de hoje é rapidinho, ele é bem curtinho, mas eu creio que vocês vão gostar bastante, porque embora ele não seja longo, ele é profundo. Vamos direto a ele, vamos direto ao ponto. Ela começa dizendo assim: oi Cris, boa tarde, que Deus nos abençoe. Amém, boa tarde. E ela diz: gostaria muito de falar, no caso, contar a minha história. Eu vivi 15 anos com um homem que eu julgava ser narcisista e não era. E ela pôs não com letra maiúscula. Quando eu comecei a ler esse relato aqui, gente, que eu li só esse comecinho, falei, eita, como assim? Vai falar que achava que era narcisista e não é? Meio complicado. Aí ela já vem logo e completa. Era um antissocial, muito perverso e maligno. Aí eu entendi, eu falei, eita, que isso aqui é profundo. E ela diz, me agredia e me explorava e nas brigas fazia até que estava possuído pelo demônio. Até hoje não sei se ele estava ou não de fato possuído, mas me libertei. E ela põe um ponto de exclamação. Paro aqui já. Gente, muitos fingem, tá? Muitos fingem que estão morrendo, você fala que vai embora, eles falam que estão passando mal, que estão tendo ataque do coração e você fica ali desesperada. E aí muitas vezes eles vão e te batem, aí finge que tá arrependido. Por quê? Porque sabe que você vai denunciar, então eles agem conforme a música. Entende? Se for preciso, mas lá no fundo eles estão pensando, eu tenho mesmo que fazer essa cena aqui, não dá pra você ficar quieta logo e aceita que dói menos? É isso que passa na cabecinha deles. Por quê? Porque agora eles têm que ter o esforço ali, ter o trabalho que eles não gostam de ter, né? Eles querem tudo muito fácil, que ninguém esteja pra questionar, pra interromper, pra falar diferente. Não. Gente, já começou forte aqui, hein? O homem fingia estar possuído. Eu creio que Deus mostra, né, discernimento de espírito é libertador. Uma vez que ele revela pra nós, aí você sabe se é fingido ou não. Mas continuando, ela diz, foi aí que conheci o Renan, vou usar esse nome. Ela escolheu esse nome pro relato, ela conheceu esse Renan, um homem divorciado há 3 anos de um casamento de 20 anos com Maria, vou chamá-la assim também. Ele chegou muito atencioso e logo foi tomando conta do meu dia a dia completamente. Saímos mais de 7 vezes para só então ter intimidade. Parecia realmente um homem bom e sério. Mas com 1 mês de relacionamento, comecei a pegar as primeiras mentiras e viver triangulação com a ex-esposa. Olha aí, se é que é ex, né? Vamos ver no decorrer do relato, porque eu já cansei de ler relato aqui que fala que é ex e depois vai ver que nunca largou a mulher, tava lá o tempo todo morando com a mulher ainda. E aí ela continua. Nessa fase ainda eram comparações onde me colocavam em superioridade a ela. Porém, notei que ela estava nas redes sociais dele e ele não queria que ela soubesse de mim. Eu tô falando. Gente, é a mesma cartilha das trevas que eles seguem. Então vamos dar uma resumida aqui logo no comecinho? Ela diz que viveu 15 anos com um homem que ela julgava ser narcisista e descobriu que era um psicopata, maligno, perverso, antissocial. E ela diz, ele agredia e explorava ela, nas brigas fingia, né, que estava possuído por demônio. É a casta que habita ali, é. E ela diz, mas ela se libertou. E daí foi que ela conheceu o traste Renan. Esse nome que ela deu aqui pra ele, ok? E ela diz que ele era divorciado já há 3 anos de um casamento de 20 anos com a Maria, que ele usava para triangular. Logo no começo, 1 mês de relacionamento, olha, 7 vezes mais ou menos ela saiu com ele, teve relação já. E aí pronto, ele já começou a triangular. Ela começou a pegar as primeiras mentiras e ver triangulação com a ex-esposa, que ainda estava ali seguindo ele nas redes sociais, ele seguindo ela, mas ele não queria que ela soubesse sobre ela. É desse jeito? Por que será, né? Pronto, ela diz, daí me veio à mente muitas e muitas coisas. Será que ainda são casados? Será que ele mente sobre ela? Enfim, resolvi terminar sobre o pretexto de que ele ainda estaria muito envolvido com a ex-esposa e assim fiz, terminei. Eita glória!
Será que manteve isso daí? E aí ela disse, ainda o que me chamou a atenção foi a parte onde ele criticava muito sua ex-esposa, porém, ele relatou ter enviado flores rosas vermelhas para a ex no dia do seu aniversário. Ah, gente, esse aqui já estava te testando e é bem daqueles cara de pau. E ela põe entre parênteses, que ex que fala mal de ex envia rosas no seu aniversário. Em cima disso tudo terminei. Ainda bem, né? Ainda bem, porque olha, eu vou falar, se você aceitasse tudo isso e continuasse lá, com certeza ia vir coisas piores aí pela frente, porque assim eles vão agindo. Você se posicionou e saiu fora quando já logo viu que era mais um traste na sua vida. Ela fala, e ele voltou a conversar comigo, após 15 dias voltamos. Aí, pronto, mas é desse jeito. Eu já fico aqui agoniada. E você que tá aí ouvindo também fica, né? A história se repete, mas tudo bem. Ela disse que voltou então a conversar com ele. 15 dias depois voltaram. Afinal, ele havia feito isso antes de me conhecer e a ex está em outro estado diferente, longe do nosso. Ah, tá. Olha aí a dissonância cognitiva, já mentindo para si mesma. E aí ela continua, no que voltamos, ele intensificou a investida e chegou a me pedir em namoro, mas não assumiu nas redes sociais e eu sim, sobre o pretexto da divisão de bens e não querer arrumar confusão com a Maria. É sempre assim. Ah, não, muitos falam assim, não vou falar pra ninguém, sabe, que a gente tá junto, porque as pessoas, né, podem ficar feridas, ainda é muito recente, e vão pôr os filhos no meio da história, vai pôr a mãe, o papagaio, o passarinho, enfim, todos que ele puder usar, ele vai usar como desculpa, como pretexto, porque ele ainda estava com ela, provavelmente, ou então tem outras lá também, fã-clube narcisista. E interessante que muitos fazem o contrário, né? Por isso que eu falo, cada caso é um caso. Quando eles não são comprometidos, não tem um relacionamento, um casamento, seja lá o que for, como esse daqui tá aparecendo, eles querem logo mostrar que estão com alguém. E aí vão pedir você em noivado no segundo encontro. E aí já posta lá a aliança. E, enfim, porque aí ele já quer ferir a ex. Você é a nova vítima e tá tudo naquele encantamento. Agora, se ele tem compromisso, ele não vai assumir você, não vai levar você para conhecer a família dele, conhecer ninguém. E sempre vão inventar desculpas, mas vão deixar ali aquela promessa de que um dia você vai conhecer. Só tá esperando abaixar a poeira, sabe? Pronto, continuando. Ela diz, que ele ficou ali forçando, né, uma coisa mais, vamos namorar. Mas não assumiu. Ela sim, ela foi lá, avisou, todo mundo pôs lá. Relacionamento é sério. E ele nada. E não queria arrumar confusão com a ex. Nossa, ele tinha tanto carinho por ela, né? Tanta preocupação. E ela disse, seguimos mais 2 meses nessa relação. Estávamos indo bem. Onde que isso é bem? E ele ia 2 vezes na semana me buscar no trabalho no meio da semana e me deixar em casa e não entrava. Sexta me buscava no trabalho e passávamos sexta, sábado e domingo juntos. Ele ia embora às 6 da tarde. Era bastante intenso. Até que um dia questionei o fato de não conhecer a família dele. Olha aí, eu falei. E ele não assumir a relação de forma mais profunda. E ele tremeu o rosto e os seus olhos mudaram. Se colocou em posição de criança emburrada. E dali pra frente vieram muitas coisas. Falou que ele já havia me feito sofrer muito. Olha isso. E nesse período ele sempre dava a entender que queria coisas, mas não pedia. Era assim. Ela fala, exemplo. Está chovendo. E ele falava, meu tênis está furado. E como ele sempre pagava tudo, ela põe, as contas, e gastava bastante, eu pensava, vou dar de presente para ele um tênis novo, e realmente ele tinha dinheiro para comprar, mas ele queria de presente. É só o prazer de ver que consegue te manipular para fazer o que ele quer que você faça. E ela diz, hoje vejo dessa forma o presente, a validação, o se sentir especial. É nada, é sentir o poder de fazer você fazer o que ele quer. E ela diz, assim foram perfumes, calças compridas, kit para barba, sapato social e etc. Ele se fazia de vítima e me manipulava usando a minha empatia. Até abandonar a relação do nada, simplesmente silêncio total.
E isso, claro, me deixou completamente perdida e descontrolada, tentando reaver aquela atenção, aquele homem perfeito. É desse jeito, tudo calculadinho por ele, tá? Tudo planejadinho por ele. E também, lógico, eles querem validação, atenção, eles precisam se sentir especiais, então eles manipulam as pessoas através daquilo que eles não vão ter prejuízo. É na lábia, normalmente te elogia e fala e te ajuda e faz e divulga, e aí você começa a dar tudo de graça pra pessoa. É desse jeito. Pensa o quê? Que é em vão? Com eles nada sem ter segundas intenções. E ela fala: ele só me pisando e falando que eu era descontrolada, que gostava de mim, mas não me amava. O morde e assopra, tudo muito sutilmente, até que um dia eu falei que ia procurar ajuda psicológica profissional. Olha aí o benefício do negócio. E ela diz: pois realmente eu estava em um estado de dissonância cognitiva muito alto, isso com 4 meses somente de relacionamento. Ele já me humilhava e falava que eu não tinha amor próprio. Ele passou a falar indiretamente que é um narcisista, mas ainda assim eu não queria acreditar, embora soubesse que ele se consultava com um psiquiatra e tomava vários remédios para ansiedade, síndrome do pânico e etc. E ela põe entre parênteses: ele havia colapsado com o fim do seu casamento. Eu falei: por que você se vê assim? Eu não te vejo assim. E ele falou: eu não me vejo. Foi esfregado na minha cara. Ai, foi a ex que falou então que ele era um narcisista? Pois bem, mas ainda assim não acreditava. Terminamos e com 3 semanas voltamos novamente. Agora eu já estava sendo acompanhada por profissional. E ela fala: psicóloga / psiquiatra. Ele tentou todas as formas de me bombardear de amor, músicas de pedido de casamento. Falar eu amo você, me levar a lugares, mas eu já não acreditava em mais nada do que ele falava e já estava me preparando para a fase da desvalorização e do descarte. A próxima fase. E nesse período comecei a comprar as coisas de casa, mobiliar a casa e todos os meses comprando algo. Daí pude ver seu desconforto, ele não ficava feliz com as minhas conquistas. Comprei uma TV, painel de TV, 2 closets, mesa para cozinha, fogão, micro-ondas. Daí ele falava: seu cartão de crédito vai sofrer até comprar tudo. E ela completa: e eu falei, eu compro no Pix, sou muito organizada. E ela coloca kkkk. Passou a falar da minha forma de se vestir. E ela põe entre aspas: você se veste sempre assim, como se fosse entregar o Oscar? E ela fala: um elogio? Ela pergunta: uma crítica de exagero? Você é gordinha. De forma indireta. Enfim, começou a me desvalorizar de forma muito sutil. É a passividade agressiva, porque são covardes. E ela completa: se fosse mais distraída eu nem notaria. Porque parece um elogio, mas não é, né? É aquela coisa que a gente sente, porque um elogio é um elogio. Tem sinceridade, tem empatia, tem amor, você sente, testifica. Quando você percebe que tem algo no ar que não bate, a gente sabe porque a gente não falaria dessa forma com alguém? Sabe aquela coisa que tem duplo sentido? Pode ser uma coisa, mas também pode ser outra. É assim que eles agem. Triste ser assim, né? Mas enfim. Ela diz: meus planos de comprar uma moto, daqui 1 ano, comprar um carro, nada tinha resposta, nem boa nem ruim. O meu crescimento no trabalho, minhas metas batidas, tudo fazia sentir menor e isso causou o nosso fim. Pois bem, saímos numa sexta-feira e fomos a um lugar onde encontrei um casal de amigos, o que lhe causou surpresa, pois só havia lhe apresentado uma amiga. E ele falou: você é muito reservada, não compartilha seus amigos, ou seja, ele não tinha acesso a eles, ou seja, não tinha esse trunfo de manipulação. Ao voltar do karaokê onde fomos, o confrontei sobre a sua falta de objetivos na vida, e aí pude ver Cris os olhos novamente, e ali senti que o contrariei, e agora viria mais uma punição de silêncio. E nessa hora eu disse: não vou ficar assim e aceitar essas punições, e terminei, o que causou surpresa e revolta nele. Pois bem, no sábado, 7 dias após o rompimento, ele foi a uma choperia com os mesmos amigos que eu já conhecia, com outra mulher. Só me substituiu, como quem troca de roupas. E a minha única amiga que não gosta dele, que é evangélica, por coincidência imensa, o encontrou lá e enviou várias fotos dele no local, usando os presentes que eu dei a ele. E ela põe kkkk. E ela fala: oh, aviso importante.
Um dos amigos solteiros reclamou de não encontrar mulheres boas e ele falou: você procura no lugar errado, deve ir à igreja, cursos, fazer um curso, sendo que ele é um bandista e vai em igrejas caçar vítimas. Eles gostam de mulheres boas e decentes. E ela fala assim: 2 avisos. É muito sutil e delicado, é como se você tomasse uma gotinha de veneno por vez, dia após dia, até que comece a fazer mal. Demora, ela diz. É que nem o sapo na água fervente, né? Ele vai se adaptando àquele calor, até uma hora que ele não consegue mais pular fora. E ela completa: começa a fazer mal, demora, mas já destruiu sua autoestima, sua luz, seu prazer pela vida. Não destruiu porque eles não têm esse poder, não. Eles tentam destruir, né? Mas Deus é mais. E ela fala: vitimismo, não assumem culpa de nada. Muda de personalidade de acordo com cada amigo. E ela põe entre parênteses: notei isso no início. Com um amigo ele é moderninho, com o outro já é conservador. É desse jeito. Aí você tá lá do lado do ser e vê ele falando com uma pessoa, tá? Aí você vê ele falando com outra e fala: gente, mas parece outra pessoa. Como assim? As máscaras. Eles precisam ser o que o outro admira e quer que eles sejam, né? Só Deus na causa, é o espelhamento. E ela continua: diz que gosta muito, mas aí te pisa. E sempre posta coisas como isca para você voltar, faz stalking de todas as formas, os olhos que mudam de forma abrupta, a relação com posse, domínio, ciúmes, e se plantam na sua vida de forma rápida e sutil. Muitos planos e promessas, vazias, né? Planos que nunca vão se cumprir, promessas. Ele é totalmente diferente do meu ex-marido, que eu achava ser narcisista, mas era antissocial. Esse era agressivo, me batia e fazia coisas cruéis. Mas é muito diferente. Os propósitos, as motivações. Podia fazer o relato do meu casamento, mas foram 15 anos de muita agressão, muitas coisas horríveis. E em cima da minha história, do meu passado narcisista, foi muito perspicaz. Ele realmente veio como a cobra verde na grama, mas é muito perigoso e prejudicial igualmente, mesmo sem a agressão física, pois a psicológica não deixa provas, só rastro da destruição. 15 dias de contato zero, ela fala, e no meio disso tudo, fui olhar as redes sociais de Maria. Eram muitas postagens de vazio emocional e reclamações do casamento. Nesses 20 anos com ela, ele teve um relacionamento com a Alice, sua chefe no trabalho, e com ela ele passou 3 anos. Ou seja, a vida de Maria foi marcada por muitas traições e tratamento de silêncio. A de todas, né, que passam na mão dele. Ao saber que ele era narcisista mesmo, passei a adular ele e falar suas qualidades em manipulação. E ele passou a me contar muitas coisas, inclusive a punição do silêncio, e que a ex passava até 4 dias trancada no quarto chorando sem comer, sem tomar banho, sem vida. Ele me contou muitas coisas movido pelo ego e minha bajulação, mas eu já estava só coletando informações. Eita! E ela diz: ao ser visto com outra, ele ficou vulnerável e foi embora deixando para trás copos cheios e amigos. Afinal, ele estaria ali despindo a última máscara que ele tentava manter, a de homem fiel, pois na mente dele ele é fiel, mesmo mantendo esse relacionamento intercalado ao casamento, ou seja, descartava a esposa e pegava a chefe, descartava a chefe e voltava para a esposa. É desse jeito. Ok, e daí acabou o relato. Já o pessoal vai escrevendo, manda um, manda outro. E olha, gente, eu parei aqui, tá? Eu terminei o relato, eu tinha paciente para atender, aí eu fui e atendi. Aí eu já, nossa, eu preciso terminar de gravar o relato, eu vou procurar. Achei aqui o e-mail. Quando eu vi, só tinha esses 2 e-mails, então foi um relato que ela não terminou. Pronto, já que foi rápido o negócio e não teve um final, mas foram muitas informações, eu quero destacar mais algumas coisas aqui para vocês. O início eu já falei, né, dei aquela resumida, tá, e depois ela falou aqui sobre algo que chamou a atenção dela, né, onde ele ficava criticando a ex-esposa, mas no aniversário dela ele mandou flores, ainda contou pra ela. Gente, é demais, né? E isso é pra deixar qualquer um doido pensando, mas como assim? E é tua ex, o que tem a ver você mandar flores pra ela, né? E aí já querendo triangular mesmo e fazer você sentir nada, quer dizer, e no seu aniversário aí te dá o quê? Uma pétala? É demais, né? Pronto, aí ela falou, chega, desmanchou, acabou. Mas aí, 15 dias depois voltou. E ela ainda fala, afinal, ele havia feito isso antes de me conhecer. Ah, pelo que eu entendi, isso foi quando
ela ainda não estava com ele, por isso que ela justifica aqui, falando, afinal, isso foi antes de me conhecer. E a ex está em outro estado, tipo assim, tá longe. Tá, mas por que será que ele te contou isso, né? Ele queria ver tua reação, era teste narcisista pra você. Pra ver até onde ele poderia ir, você aceitaria. Ok? Aí ela disse que ele voltou, seguiram mais 2 meses nessa relação, tava até que indo bem, se é que se pode falar que algo vai bem com eles, né? E ele ia 2 vezes por semana buscar ela no meio da semana, e aí ele não entrava na casa dela, parece que é o homem que respeita, né? E sexta me buscava no trabalho e passávamos sexta, sábado e domingo juntos. E ele ia embora às 6 da tarde. Era bastante intenso, até que um dia eu questionei pelo fato de não conhecer a família dele. E ele não assumir a relação de uma forma mais profunda. E ele tremeu o rosto, os seus olhos mudaram. Se colocou em posição de criança. Tadinho, faz bico, faz biquinho. E dali pra frente vieram muitas coisas. E falou que ele já havia me feito sofrer muito. Desculpa, já te fiz sofrer muito, você não merece, melhor a gente terminar, né? É porque ele viu que você já não tá aceitando, você tá questionando. Ele falou, é melhor já sair, vai dar ruim. Pronto, nesse período ele sempre dava a entender que queria coisas, mas não pedia. É isso, eles fazem você fazer o que eles querem, eles te manipulam. Por que não fala logo o que quer? Eu quero comer pizza hoje, tá? Aí, em vez dele falar, eu preferia comer sushi, podemos comer pizza outro dia? Fala, qual o problema? Não, mas me falaram que tem um lugar tão bom, que é novo, que tem sushi. Aí você fala, tá bom, então vamos lá, porque pra você o que importa mais não é a comida, é a companhia, né? Até então, né? Depois de saber que é um narcisista, você quer correr pra bem longe. Deus é lindo. Pronto, e aí ela disse que foi presente que não acabava mais. Pronto, e daí depois do nada ele abandonou ela, simples assim, silêncio total, sumiu. É fantasma. Eu falo que nesses momentos é o ideal para você dar o contato zero. Sai de fininho, eles já não deram um silêncio, você já aproveita o embalo e já dá o contato zero libertador. Quem já deu sabe o que é. Pronto, e ela disse que ficava totalmente perdida e descontrolada. Aí foi lá, começou a fazer terapia, e aí vai, né? Já logo vem depressão, e é o que ele tentou. E ela disse que aí saiu de novo, volta de novo, agora já vai para psiquiatra, psicóloga, é assim. E ele tentava todas as formas me bombardear de amor, músicas, de pedido de casamento, falar que me amava. Primeiro ele disse que não amava, agora ele já fala que ama, levava em lugares, investe. E ela diz, já estava me preparando para a próxima fase, a nova desvalorização e descarte, sim, porque aí eles querem que o tombo seja maior, a intenção sempre é essa. E é assim, para se vingar, porque narcisista é vingativo, então você terminou? Não, você não pode. Quem você pensa que é? Quem manda é ele. Então eles vão fazer de tudo para te reconquistar, porque eles têm que ser aquele que vão te detonar, que vão te largar. Então assim, você fez ele sofrer, porque na cabeça dele, como pode você me deixar? Feriu o ego ali, né? Aí agora eles voltam, finge que te ama, são capazes de tantas coisas, como esse aqui fez, só pra você ficar lá no pedestal e ele te derrubar com tudo e você ficar sem chão. A intenção é essa, tá? Porque são ruins, vingativos. Pronto, e ela continuou falando que ela comprava as coisas, cada conquista que ela tinha, ele ficava desconfortável. Sim, inveja. Ficava falando que ia ter problema lá no cartão dela. E depois começou a falar da forma dela se vestir, querendo dizer que ela estava exagerando, tipo assim, ao mesmo tempo parece um elogio. Aí falei, né, da passividade agressiva, tudo muito sutil. Esse aqui era o oculto, enquanto o primeiro lá era o maligno, né? Pronto, e aí ela falou que foi no sábado, 7 dias após o rompimento, ele foi numa choperia com os mesmos amigos que eu já conhecia, com outra mulher. Só me substituiu, sim, te trocou e fez questão de você saber. E como quem troca de roupas. E a única amiga que não gosta dele, que eu tenho, que é evangélica, por coincidência é imenso encontrou lá. E aí mandou fotos, né? E ele estava usando os presentes que ela deu pra ele. É desse jeito. E ela falou que ele é um bandista, olha aí. E vai em igrejas. Caçar vítimas. Sim, demônio puro. Por isso que eu falo, gente. Abra o olho, discernimento de espírito, libertador, pede pra Deus.
E aí ela fala assim de 2 avisos importantes, né? Porque é muito sutil, delicado, é oculto. Como se você tomasse uma gotinha de veneno dia a dia, você nem sente, quando vê já tá lá no buraco. E vai destruindo sim a autoestima, a sua luz, seu prazer de viver, e o vitimismo não assume nada, tudo é o coitadinho, vítima do mundo, vítimas do mundo, aí os outros que abusaram dele ou dela, coitadinhos, né, pobrem coitados, nem podem mudar porque não vai adiantar, que ninguém vai acreditar. O que importa se os outros vão acreditar? É tua salvação que está em jogo, ser das trevas, corre enquanto é tempo, ok? E mudava, né? Com uma pessoa era o moderninho, com a outra era o conservador, as máscaras. Ai, só Deus na causa. E aí uma hora falava que gostava, depois pisava, é um morde-a-sopra, você fica naquele ciclo vicioso. Pensa que o vício é só em maquininha de... É igualzinho, gente, é vício em droga, narcisista é uma droga, então diga não às drogas, né? É a mesma coisa, você tem um vício na bebida, no cigarro, seja lá o vício que for. No caso aqui com os narcisistas, é vício em pessoas que são pessoas transtornadas, que têm desvio de caráter, que vão manipular você para ficar nesse ciclo com eles, viciada. Então você vai na maquininha lá e você joga, aí você ganha, aí a maquininha grita, lá os barulhos, a musiquinha toca, você ganha os pontos e aparece a luz aí você sente aquela dopamina, aquele prazer, ganhei e tal. Aí você joga, perde, mas você fica, não, eu vou tentar mais uma vez, porque agora eu vou conseguir. Aí perdeu 20 e ganhou 15. Ah, não, agora eu vou recuperar pelo menos os 20 que eu gastei. E aí você põe mais 20. E aí de repente você ganha de novo, você ganha 15. Ah, tá, então não tô tão, né, ruim assim, ainda tô no lucro, então eu vou continuar, porque agora, aí vem lá aquela luz, brilha, aí você sente aquele prazer de novo. Gente, isso é vício, isso é uma mentira, é um engano, porque você mais perde do que ganha. E o narcisista faz isso, ele tira, aí ele dá, aí você sente o alívio, sente o prazer, aí você tá mais perdendo do que ganhando, mas você aqui e ali ainda sente aquela coisa que ganhou. E aí você fica lá em busca de sempre poder mais uma vez ganhar. E aí é quando você se anula, quando você se esquece, quando você passa a viver a vida do outro, pro outro, para agradar o outro. E aí você nem sabe mais quem você é. Então assim, a nossa dependência tem que estar só em Deus, em Jesus Cristo, Senhor e Salvador, e mais ninguém. E os prazeres que a gente tem nele são espirituais, não tem preço, é a melhor coisa que tem neste mundo, nesta vida. A paz que excede todo entendimento, o mundo não pode nos dar, somente o nosso Criador, o nosso Pai, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, perfeito, santo, que nos ama e que nos livrou das garras dos seres das trevas, de Satanás, porque essas pessoas são seguidores de Satanás. Então, olha, obrigada pelo relato, embora não tenha terminado, mas essa é a dinâmica mesmo. Aí promessas de amor pra outra, fala mal dela. Ah, ela não tá cuidando de mim, tá lá com a outra, largou você. Eu já vi casos assim, aí larga você, bem num aniversário seu, uma data especial pra você, data de vocês, de compromisso, aí ele vai e arruma outra. Posta lá. Você fica assim, meu Deus, mas ao mesmo tempo ele ainda fica falando com você, te chamando e falando mal da mulher. Ai, porque eu só fiquei com ela porque você não me queria, você não me dava valor, eu tentei tanto. Aí você começa a sentir culpada e pensa, nossa, eu podia ter feito mais. Ai, podia ter dado certo. Ai, por que eu não tentei mais um pouquinho? Que isso, gente? Você tava lá anos com a pessoa, fazendo tudo que você podia, nunca mudou. Aí agora aparece a pessoa dizendo que, gente, mentira, porque daqui a pouco foi o que ela falou aqui, ó. Largava a esposa, ficava com a chefe, da chefe ficar com você. E outras, muitas que deviam ter por ali. E alimentando a esperança. Eles vão na onde você tem aquela fraqueza, um sonho que você tem, que você quer realizar, que muitas vezes já são traumas da sua infância. E ele vem oferecendo isso. Mas um dia a gente vai conseguir ser feliz. Ela não me ama, ela não me cuida. Eu devia ter ficado com você, porque você que eu amo de verdade. Gente, ama de verdade, onde que isso é amor? Se amasse, não tinha largado você pra ficar com outra? É que nem quando o narcisista vem, promessas de amor. Acabou o relacionamento, tá? Você tomou sua decisão, você vai lá e dá entrada no divórcio, seja o que for, ou não é casamento e você decide sair disso, acabou, terminou.
Pronto, aí eles prometem mundos e fundos e eles estão agora fazendo terapia, agora estão indo na igreja. Gente, é possível? É possível para Deus, nada é impossível. Se a pessoa quer, se a pessoa está buscando, se permitindo, mas eu falo para vocês, a pessoa não precisa vir atrás de você e ficar tentando provar para você que mudou, que está fazendo isso ou aquilo. A pessoa que realmente teve encontro com Deus e mudou de verdade, o tempo, as atitudes vão dizer isso. Não precisa a pessoa ficar tentando provar para você. Isso é manipulação. Prometendo e fazem coisas e mandam mensagens e presentes. Quando você vê, eles já estão lá. Então fique firme, não caia. Se for para ser um dia, a gente nunca sabe, não é para dar esperança não, mas essa pessoa te ama de verdade, se arrependeu mesmo, ela não vai se envolver com outra pessoa, ela vai te esperar até aonde for preciso esperar. Isso sim é amor. Até reconquistar você, sua confiança de novo. Mas se ele não for capaz de fazer isso, não perca o seu tempo e sua energia mais uma vez, porque vai ser pior. Eles não mudam. Nesse sentido que eu tô falando, tá? Se você vê que a pessoa tá tentando te convencer, são capazes de levar pessoas para falar para você que eles estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, que estão sofrendo muito, se arrependeram, estão orando, deixa ficar lá. Se tem Deus em primeiro lugar, nada vai faltar, vai dar a volta por cima, vai ficar bem, vai aguentar, né? E aí você vai ver de verdade se é genuíno ou não. Mas não tenha pressa não. Não tem, essa pessoa teve todas as chances, você fez de tudo e ele não fez nada. Agora vem oferecendo tudo de bom e maravilhoso. Por que não fez enquanto vocês estavam juntos? Você já sabia o que era para fazer e não fez. É porque agora tá perdendo o poder sobre você, vai ter prejuízo aí e é tudo sobre eles e vantagem para eles. Então se for lucro para eles continuar com vocês, vão tentar voltar. E aí você não aceitando, aí você vai ver de verdade se é real ou não. Porque se a pessoa realmente te ama, a pessoa vai entender e vai esperar. Agora, se não, vai se revoltar, que é o que normalmente acontece. Aí você vai conhecer o outro lado do ser, que nunca você conheceu, que você acha que você já conhece o lado ruim. Aí que você vai ver o que é mesmo. Mas não tem medo não, tá? É mais confirmação de Deus pra você. Mais um livramento. Que Deus nos guarde, sempre continue nos protegendo e livrando sempre de todos esses seres aí que tentam nos enganar. Pois o nosso Deus, ele revela o que está no oculto e nos liberta e vira testemunho para ajudar outras vidas. Espero que você saia daqui melhor, que você tenha recebido bênçãos do Senhor. É isso aí, gente. Amo vocês em Cristo Jesus. Fiquem com Deus. Beijos no seu coração e até o próximo relato.